Gente, gurias, muito bem-vindas. Obrigada pelos coraçõezinhos, adoramos. Gente, ó, vamos compartilhar essa live aqui no avião. Todo mundo fala que é um aviãozinho isso aqui, mas tá meio esquisito, mas ok. Se todo mundo fala que é aviãozinho, vamos considerar que é um aviãozinho. Então, clica aqui no aviãozinho, manda para quem você acha que vai se beneficiar dessa live. Eu já vou dar um spoiler, inclusive, que nós vamos abordar 4 dos assuntos top 5 entre as preocupações das mulheres que estão chegando ou ultrapassaram os 40 anos. As perguntas que nós recebemos, se nós tivéssemos encomendado as perguntas, não sairia tão perfeito, porque elas, ó, estão na medida. Capricharam, então. Adoro, Capricharam. adoro. O Então vai pessoal ser assim, caprichou. ó, uma live divertida. Vamos bater papo e vamos trazer clareza para essa mulherada toda. E Adoro. agradecer também todas que mandaram as suas perguntas. Muito obrigada. É com a participação de vocês que a gente consegue na melhor, o melhor caminho para chegar ao conteúdo que realmente vai fazer diferença para vocês, porque embora a gente tenha muita experiência, muito estudo, muita pesquisa a respeito, é só nessa interação, no saber o que está passando por aí, que a gente consegue direcionar o que a gente quer passar por aqui. Então, muito obrigada por todos que participaram e quem tiver perguntas, comentários e quiser colocar aqui durante a live também, vai ser muito bem-vindo. Talvez a gente não consiga ver a tempo, porque ele vai passando rápido e a gente está falando, mas vamos tentar na medida do possível. É isso aí, gente. Participem, porque assim, é nessa troca que a gente cresce. São nas trocas. E principalmente, não desvalide o que você sente, o que você pensa, o que você gostaria de colocar, porque às vezes a tua dúvida, aquela que às vezes você acha que é boba, é justamente a dúvida de uma outra pessoa. E isso pode sanar grandes questões que algumas pessoas estão atravessando aí mundo afora. Então, participa conosco, traz. Aqui é um lugar seguro onde a gente vai sim compartilhar com muito carinho, mas também com muito respeito a tua história. Eu diria até, Fernanda, que normalmente a gente dá pouco valor para as nossas preocupações. Nós achamos que a nossa preocupação é bobagem, que o meu problema não é tudo isso. Inclusive, nessa transição da metade da vida, a gente tem uma tendência ainda maior em deixar, em desvalidar essas questões que estão mexendo com a gente e disfarçar, principalmente para nós e para os outros. Então, isso leva a um problema muito delicado, que é estamos sendo mexidas por dentro, tem muita coisa reverberando aqui, a gente pode estar se afundando numa tristeza e nós não valorizamos e tentamos disfarçar para os outros, que assim não conseguem nos ajudar também. Então é um tipo de sentimento, uma efervescência de sentimentos bastante delicados, e a gente tem que estar muito atentas a isso para não acabar indo para uma depressão, para uma tristeza mais profunda, e sim aproveitando esse potencial de transformação da transição da metade da vida. É isso aí, mas para se aprofundar, vamos primeiro nos apresentar e daí a gente mergulha profundamente, realmente, nesses assuntos. Bora lá. Se apresente, por favor, Adri. Então, meu nome é Adriana, eu sou jornalista, sou escritora, especialista em neurociência e psicologia positiva e sou estudante de filosofia. Direciono todos esses meus estudos e pesquisas já há alguns anos relacionado à transição da metade da vida, que é essa que a gente atravessa, começa a partir dos 35 anos, pode mudar um pouco a idade, variar um pouquinho de uma mulher para outra, mas começa ali pelos 30 e poucos e vai, às vezes, pela vida fora. Então, não tem uma idade limite. E nosso objetivo aqui é que você nos escute e perceba se é essa chavezinha que está girando aí. Eu sou Fernanda Medeiros, para quem não me conhece ainda, sou psicoterapeuta sistêmica, trabalho há mais de 10 anos nessa área com padrões de comportamentos repetitivos e hoje a minha especialidade é trabalhar com mulheres acima de 35 ou 40 anos que estejam buscando o seu processo de transformação para viver a partir dessa idade a melhor fase das suas vidas.
E é sobre isso que eu e a Adri estamos permanentemente falando através dos nossos podcasts, dos nossos conteúdos, o quanto essa começa a ser a melhor fase da sua vida justamente pela consciência, pela clareza, pelo acúmulo de experiências que você vai trazendo ao longo da vida e que se tornam hoje ferramentas de transformação se você conseguir enxergá-las com muito carinho e com muito amor dentro de você. E muita coragem também. Falando em coragem, Sempre. vamos começar já com as perguntas? Sabe que eu só quero falar algo do que tu estava Claro, comentando antes, né? Porque a gente sim. chega aqui nessa metade da vida, né? A partir aqui dos 40, seja homem ou mulher, mas o nosso público principal são mulheres, né? E a gente fica muito se perguntando, né? Será que tá certo? Será que tá errado? Será que eu posso? Será que eu não posso? Será que esse é o caminho? Será que não é? E toda vez que a gente fica na nossa cabeça que foi o que nos manteve até a chegada dessa fase da vida, é justamente onde nos leva, entre aspas, para o erro, ou então para a solidão, ou então para aquela que é forte demais e que não consegue pedir ajuda para ninguém. É nessa transição que a gente descobre o quanto voltar para o nosso corpo, voltar para o nosso sentir e validar o que a gente sente, necessidades, vontades, desejos. É isso que vai nos dar o caminho da prosperidade para esses próximos 40, 50, 60 anos de vida que você tem pela frente. Sem dúvida, é abandonar um pouquinho o fazer, que a gente veio todo esse tempo trabalhando, e resgatar o ser, né? É exatamente isso. É voltar para a tua Então origem, voltar para aquilo que você é. vamos para as perguntas. Então eu não saberia nem colocar uma ordem de prioridade nelas, porque elas vêm sempre na mesma avalanche. Então Uhum. vamos começar aleatoriamente. Eu juntei em 4 categorias as perguntas que nós recebemos e acho que vai contemplar todas elas. A primeira delas, em relação dos maiores medos das mulheres quando chegam na maturidade, é o medo de ficar sozinha, o medo da solidão. Inclusive, hoje, eu escrevi a respeito no meu perfil, quem quiser entra lá e ler mais um pouco a respeito, porque sincronicidades da vida, quando nós estamos abertas a isso, as sincronicidades, que são as coincidências significativas, segundo Jung, nos acontecem. Eu estava relendo um livro que eu li em 2008, do Rainier Maria Rilke, e ele falava justamente sobre isso. E eu puxei o assunto para escrever a respeito, que é o seguinte: quando a gente é jovem, a gente está aprendendo a amar. Os jovens. Tem aquela frase máxima, que foi que eu comecei o texto: a gente só aprende a amar amando. E é verdade, é no tranco, não tem teoria, ninguém vai nos ensinar como amar. A forma como a gente vai amar é um aprendizado que vai ser aos trancos e barrancos, ali do lado da outra pessoa. Só que quando a gente é jovem, é o período da gente aprender a amar. Ninguém veio com um chipzinho instalado de como eu vou amar, como eu devo amar, o que é certo, errado, regras de conduta. Então, durante a primeira metade da vida, a gente vai aprendendo a amar. E é na maturidade, a partir da metade da vida, claro, a gente não para de aprender nunca. Isso vai ser um aprendizado para toda a vida. Mas nós temos muito mais conhecimento sobre o que serve e o que não serve para a gente em uma relação. E aí sim, nós podemos construir as melhores relações das nossas vidas com base em toda essa trajetória, em todo esse aprendizado que nós tivemos lá na primeira metade dela. E é verdade, né? Porque a gente percorre a primeira metade da vida com uma bagagem de crenças, com uma bagagem de experiências muito mais voltada àquilo que nós vivemos e recebemos da nossa infância, né? No nosso seio familiar, do que propriamente daquilo que eu, como indivíduo, acredito que seja bom para mim. Então, boa parte dos nossos relacionamentos, né, das nossas escolhas profissionais, estão muito mais baseada naquilo que papai e mamãe viveram ou queriam para nós, do que aquilo que realmente a gente queria viver, né? E então, quando tu vai chegando aqui na metade da vida, você vai descobrindo que por mais que tu tenhas vivido, ok, tem um trabalho ou uma profissão que me deu rentabilidade ou sucesso, mas ok, tem um casamento, ok,
tenho filhos, ok, cumpri todos os requisitos do checklist, mas ainda falta algo aqui dentro. Ainda falta, ainda tem um buraco dentro da pessoa, né? Que normalmente é onde ela começa a chegar nos 40 anos e começa a se dar conta, tá, tudo bem. Ou então não preenchi todos esses checks, né? Mas falta algo. Por que eu não preenchi esses checks? O que está faltando em mim? E é justamente nessa metade da vida que a gente consegue, então, mergulhar nessas questões para entender isso melhor, entender como que Fernanda, você, Adriana, você, Carlos, José, Pedro, Maria, João, Joana, como que eu realmente quero viver a minha vida? O que realmente eu gosto, quais são os meus limites, quais são as minhas necessidades, quais são os meus valores, o que é importante para mim nessa vida, né? Só que, claro que para isso a gente vai precisar de uma coisa que a Adriana falou ali no início, que é coragem, coragem de enxergar, coragem de tomar decisões e coragem de largar o passado para também, então, ter força para viver o teu futuro. Faz sentido isso, Adri? Sim, e tudo isso inclui a nossa forma de amar também. Que o amor para a gente chega cheio de expectativas, convenções, traumas, coisas que a gente vem carregando. E nessa primeira metade da vida, a gente reproduz isso. A gente reproduz as expectativas, a gente reproduz as convenções, a gente espera que o amor seja uma coisa e quer que ele venha da forma como achamos que ele deve ser. E não aceitamos outra forma, não aceitamos formas possíveis e realizáveis do amor. Então acabamos desperdiçando muitas boas oportunidades de amar, buscando convenções, buscando idealizações e buscando atender expectativas que não são reais e que a gente acabou alimentando porque é o que está em volta da gente nessa primeira metade da vida. Mas agora, como você falou, que nós adquirimos ou podemos adquirir essa consciência, é justamente o momento para perceber, afinal, o que daquilo é real, o que daquilo serve para mim e o que daquilo era só idealização e eu posso deixar para trás para daí sim conseguir relacionamentos equilibrados, saudáveis e possíveis. Sabe que tu falou uma palavra que é muito real, né? É perder as expectativas, sabe? Porque nessa primeira metade da vida a gente vive de expectativa, principalmente de que o outro vai nos fazer feliz. Expectativa de que o outro vá suprir os nossos buracos, as nossas demandas emocionais, daquilo que papai ou mamãe não conseguiu suprir. E a gente projeta no parceiro isso, né? E a gente tem aqui uma grande oportunidade de enxergar os nossos buracos e nós mesmos preencher esses buracos para que quando então a gente comece uma nova relação a partir dos 40 anos, ela comece com mais maturidade, mas também com mais realidade daquilo que é possível o outro dar, com mais aceitação daquilo que é possível o outro nos oferecer e tendo a clareza de que uma relação não se faz entre duas pessoas, mas ela se faz entre três elementos, que é eu, o outro e a relação. Então a gente precisa alimentar essa relação, né? Não colocando inclusive o outro como prato principal, mas colocando essa relação como a sobremesa, né? O suprassumo da tua vida, para que ela possa ganhar, então, tons de leveza, tons de saúde, tons de tranquilidade, de calma, que é o que realmente o amor pode ser, né? O amor pode ser mais calmo, o amor pode ser mais tranquilo, porque ele precisa ser construído. Tem uma outra questão importante em relação a isso, é que as mulheres começam a se preocupar muito em encontrar alguém. Mas a minha pergunta é, você está tão preocupada em encontrar alguém, mas já encontrou a si mesma antes de buscar encontrar alguém? Já encontrou esse amor, esse grande amor em si mesma? Essa é uma pergunta que todo mundo devia fazer, né? Todo mundo deveria fazer e todo mundo deveria ter a, a, a honestidade de responder que normalmente não, né? Normalmente eu não encontrei esse amor em mim, eu quero que o outro veja ou reconheça esse amor em mim primeiro, né? E essa é a receita do fracasso, a gente já sabe, né? Porque não vai dar, porque eu vou começar a cobrar, exigir do outro coisas que não tá na alçada do outro, não tá na capacidade do outro, né? Porque a gente começa a entender que o tempo aqui nessa vida é muito curto
Então, a gente está aqui nos 40 anos e a gente sabe que daqui para frente a gente tem o nosso tempo é muito privilegiado. Então, eu não vou mais desperdiçar o meu tempo com uma pessoa que vai começar a me cobrar, a me exigir, a me controlar, a determinar como eu tenho que ser, eu não tenho que ser para suprir uma demanda do outro. Não é verdade? É isso aí. Então, acho que a gente pode passar para outra pergunta, porque senão não vamos conseguir abordar todos esses tópicos aqui. Mas no final temos um recadinho sobre o aprofundamento desse tema. O segundo assunto, a segunda pergunta, é sobre filhos. Algumas mulheres que não tiveram filhos até essa idade começa a vir aquela preocupação, porque o tempo está passando, tem a questão do relógio biológico, enfim. Então, nós recebemos duas perguntas principais. A primeira delas é a preocupação por não ter tido filhos ainda, e a segunda é sobre ter filhos e perder a liberdade. Eu, inclusive, posso começar a responder essa segunda, se você quiser. Eu vou citar um exemplo próprio, mas não a respeito da maternidade em si, porque eu não sou mãe, eu optei por não ser mãe, mas a minha questão é em relação à liberdade. Eu sempre tive uma vida de solteira, que eu gostava muito, e não pretendia me casar. Inclusive, eu tinha uma máxima que era as pessoas dão muito valor ao amor em relação à liberdade. Para mim, a liberdade tinha muito mais valor que o amor. E eu vivi assim durante toda a minha vida, e lá pelos 38 anos, eu comecei a rever isso. E aí eu comecei a perceber, tá, mas a minha escolha, a minha opção por não ter um relacionamento está baseada na pessoa que eu era ou na pessoa em que eu estou me tornando? Na pessoa que eu sou agora? Porque muitas vezes a gente faz escolhas baseadas em alguém que nós não somos mais. A gente vai mudando, mas sem perceber ou sem aceitar essas mudanças, vai fazendo escolhas com base em quem a gente era, com base naqueles padrões antigos que muitas vezes nem eram nossos e que a gente só reproduzia, como falamos na primeira resposta. Então, eu acho que sempre é uma questão, qualquer escolha, não só em relação a filhos, não só em relação à liberdade, mas pesar quem a gente achava que a gente era ou quem a gente era antes e quem a gente está se tornando agora a partir da segunda metade da vida. E observar os efeitos, né, na tua vida, né? Se a vida que você está levando, ela está preenchida, ela está satisfatória, se você percebe que falta algo, então é nesse momento que você tem que reavaliar as suas escolhas, né? Agora é sempre o momento certo para você mudar algum posicionamento, alguma crença que possa estar te levando a um efeito de escassez, a um efeito de tristeza, a um efeito de fracasso, para que você possa transformar a sua vida daqui para frente. Então, esse é o primeiro ponto, né? E com relação à primeira pergunta ali, eu fiquei pensando, e daí tu acabou respondendo a segunda, que eu achei muito próprio. O que eu fiquei pensando é o medo de não ter filho, né? Se essa pessoa, ela tá buscando só ter filhos, ou se ela tá buscando antes ter um relacionamento para ter filhos. Porque se você está só pensando em ter filho, você não está olhando para o homem que está do teu lado. Então, dificilmente você vai conseguir essa resposta, porque você quer um reprodutor, você não quer uma parceria para poder construir uma relação a fim de criar uma criança, né? Então, são coisas que a gente tem que observar muito, porque são muito delicadas e que fazem completa e total diferença no teu posicionamento, na tua decisão. Né? Então, muitas vezes, a gente tem medo de ter filhos, mas eu não estou buscando um parceiro para ter um filho. Eu quero só ter o filho. Então, dificilmente você vai conseguir concluir isso, né? Você vai conseguir alcançar isso, porque são etapas. E quando a gente pula uma etapa, tendenciosamente as coisas acabam não fluindo bem. Inclusive, tinha uma das perguntas era quase que exatamente sobre o que você falou, era não saber o quanto investir em uma relação por causa dos filhos, por não saber se vai ter ou não filhos. E aí eu até. É difícil falar a respeito só de uma pergunta, mas a primeira coisa que me veio é que em um relacionamento ter filhos é um projeto de vida, não é uma simples escolha de que cor vai ser o sofá que a gente vai trocar na sala. Então, precisa ser muito bem conversada e precisam estar os dois de acordo, porque
É uma coisa que não vai dar para trocar a cor do sofá daqui a 2 semanas, nesse caso, né? E também, e ao mesmo tempo é uma incógnita, né? Porque a gente não sabe o que que essa criança vai trazer para esse casal. Então, é ambos estarem realmente dispostos e olhando para este caminho em conjunto, né? E assumirem esse compromisso em conjunto, né? Que independentemente de qualquer coisa, seremos pai e mãe dessa criança, seremos uma família vinculada para sempre. Então, ter essa consciência é muito importante e precisa ser muito conversado. E para ser conversado, precisa de vulnerabilidade, se abrir, se entregar e construir esse futuro juntos. Que não é um futuro difícil, gente, é um futuro muito gostoso para quem gosta e quer, busca ter filhos, né? E quanto mais tu assume isso que você quer, pode ter certeza que mais próximo de uma pessoa que esteja na mesma vibração que você vai estar e daqui a pouco vai conectar, mas precisa ser algo honesto. Agora, quando tu tens medo de se entregar, você vai ter medo de ter uma relação, logo você vai ter medo de ter filho. Aí tem que ver o que está por trás disso. Então vamos à terceira questão, que é sobre transição profissional na metade da vida. Bom, isso eu posso falar de carteirinha, porque eu fiz a minha quando eu tinha 42 anos. E o que eu posso dizer a respeito disso é que é um caminho que precisa ser construído. Eu sempre escuto as pessoas falando, quando falam em transição de carreira, em queimar pontes. Eu acho que não, eu acho que a gente não tem que queimar pontes, a gente tem que pavimentar estradas, a gente tem que ir construindo aos poucos o caminho que vai nos levar a uma transição mais tranquila. O que eu quero dizer com construir o caminho, pavimentar o caminho? A primeira coisa é descobrir o que a gente quer, quem nós somos a partir de agora. O que em nós é diferente daquela pessoa que até agora nós vivemos, em todo aquele contexto que a gente viveu. O que mudou? O que está efervescendo aqui? E o que eu quero levar de tudo que eu construí para essa segunda metade da vida? O que eu quero deixar para trás? Então, a partir dessa descoberta, a gente consegue ir pavimentando, colocando tijolinho por tijolinho dessa estrada que nós queremos construir. Ver quais são os caminhos, quais são as coisas mais viáveis, o que não é viável, quais são os grandes objetivos, quais são as pequenas metas que nós podemos traçar nesse caminho, quais são os pré-requisitos necessários, uma certa segurança financeira, que para mulheres na metade da vida é mais possível do que para mulheres que estão lá nos seus 20 e poucos anos. Então, é uma construção de um caminho, a transição de carreira. O que inviabiliza a construção é nós ficarmos paradas. E isso aconteceu comigo também, que é aquele... Eu sinto que aqui não é mais meu lugar, esse trabalho não serve mais para mim, ele não me faz sofrer, talvez, era o meu caso, e eu sempre comparo com uma calça de um número maior que o da gente. Ela até entra, mas não serve. Então você fica desconfortável, fica lá com o botão, o zíper estourando, mas fica lá aguentando, aguentando, aguentando até que aquilo vai estourar. Então, não acho que esse seja o caminho, mas o primeiro passo é um caminho de autodescoberta, de se desvendar, descobrir o que tem de novo ali, o que está surgindo, o que está vindo, o que está sendo resgatado, para aí sim começar a pavimentar esse caminho para a transição. De toda forma, como a Adriana bem colocou, é necessário um investimento em você mesmo. Muito dificilmente você vai conseguir fazer uma transição de carreira ou uma transição de qualquer coisa na tua vida sem você investir primeiro em você. Se você passar por um processo de aprofundamento para entender o que serviu até agora, que precisa morrer, mas com dignidade, e o que precisa ser permitido renascer ou nascer também com humildade, porque grande parte do que trava as pessoas para um processo de transição de carreira é que elas querem a resolução muito rápido, né? Então, eu quero mudar de carreira, mas eu quero... Gente, daqui a 6 meses eu já tenho que estar trabalhando em outra coisa, tenho que estar feliz e tenho que estar ganhando igual. Não vai, porque é um começar, é um recomeçar. E como a Adriana falou,
é uma pavimentação, ou seja, uma construção. E como toda construção tem um tempo, é um processo. E nesse processo, gente, vai ter frustração, vai ter medo, vai ter raiva, vai dar coisa errada, vai dar coisa certa, mas é um norte interno que vai te guiando, não é externo. Muitas vezes a gente está num processo de transição de carreira e tem coisas que não vão bem, tem muitas coisas que não vão funcionar, mas aqui dentro tu sente que ainda é o caminho, tu sente que tem algo. Então, por isso que quando a Adriana fala que é uma pavimentação de você conhecer a você mesmo e de você entrar em contato com esse sentir mais profundo que vai te impulsionar mesmo quando você estiver atravessando desafios, que você vai, para que você tenha a força necessária de continuar caminhando e dando os passos que são importantes darem. Porque a gente falou até na outra live, né, Adri? Viver não é fácil, gente. Viver é um desafio atrás do outro. Mas é uma delícia a gente poder viver com esses desafios quando a gente tem mais consciência, para que a gente vá construindo esse caminho com mais sabedoria e com menos impacto possível, porque impacto vai ter, né? Mas eu digo no sentido de menos dor, menos sofrimento, menos drama possível, para que a gente possa viver com mais realidade, mais consciência. Tudo leva um tempo, uma criança demora 6 meses para ser produzida, né? Quando 9. você planta. Eu estava pensando em outra coisa, né? Eu falei, 9 meses, gente. Uma criança leva 9 meses para ser produzida, para ser gestada. E quando Para você ser planta. produzida pode ser bem mais Não, eu rápido. estava pensando em outra coisa. Assim como você planta uma sementinha, ela vai levar o tempo para germinar, para crescer. Então, as coisas precisam de tempo e muito do que eu vejo hoje nas mulheres é uma impaciência. As mulheres não têm, elas estão longe, desconectadas da paciência. Elas querem, elas colocam a meta e querem ter aquela meta como resultado quase que imediato e não querem atravessar o processo que é incerto. Eu não sei o que vai acontecer quando eu mudar de carreira. Ok, eu posso até ter um norte de para onde eu vou ir, mas eu não sei para onde isso vai levar. E permitir não saber, permitir repousar no desconhecido, que é o que gera mais pânico, que é o que trava um movimento de transição de carreira. Eu não sei o que vai acontecer, então eu não vou. Eu quero ter certeza, mas não tem como ter certeza porque é novo. E estar aberta às novas possibilidades que eventualmente venham a surgir durante esse percurso. Porque tem isso também. Quando nós nos abrimos para outras coisas ainda vão aparecendo. E talvez elas sejam muito mais interessantes. O fundamental nisso é esse passo, esse abrir-se e ir atrás de pavimentar esse caminho. Que aí a gente vai vendo que novas alternativas vão surgindo. Gente, é mágico, tá? Porque coisas assim, ó, impressionantes vão acontecer no meio do caminho e tu vai se descobrindo, tu vai te lapidando. E esse lapidar vai te fazendo entender que, uau, realmente, isso que eu quero não poderia ter acontecido, sei lá, 6 meses atrás, um ano atrás, porque eu não estava preparada. Eu precisei percorrer todo esse caminho de preparo para poder receber aquilo que, então, em algum momento eu idealizei, que não necessariamente é do jeito que eu queria, mas é muito melhor quando a gente está aberto. Normalmente é melhor do que a gente espera, tá, gente? Normalmente é. Então, se você fecha muito numa meta, e uma meta tem que ser daquele jeito, percorrer em tanto tempo, tu não permite que a vida aconteça de várias outras formas. Aí sabe o que acontece? Tudo trava, porque tem que ser do teu jeito, da tua forma, na tua hora, da tua maneira. E as surpresas que a vida pode te oferecer, que normalmente vem muito melhor, não entram. Aí você acha que, ai, não era para eu ter feito a transição. Claro que era, só que aberta, disponível e disposta e de coração aberto para aquilo que aparece. E a última pergunta eu deixei para o final porque ela meio que abrange todas essas questões que a gente já falou, que é o medo de não encontrar a mim mesma. Eu gostei muito dessa pergunta, até porque hoje, inclusive, eu passei para a Fernanda, eu estava relendo um texto da Brené Brown, que eu já tinha lido há alguns anos, e hoje mais uma das sincronicidades, eu recebi uma newsletter que falava sobre aquele texto, então eu voltei ao texto, passei para a Fernanda, reli ele todo novamente, e ele é o relato dela sobre a crise
transição da meia-idade que ela passou, que ela também não chama de transição, também não chama de crise, ela chama de midlife and reveal, que é mais ou menos um desenrolar da meia-idade, um desenvolvimento da meia-idade. E ela conta no final, que é muito engraçado, como se ela estivesse tendo um embate, uma luta com o universo. O universo chegando para ela e dizendo, ó, ela fala exatamente assim, coloca a mão no teu ombro e diz, não tá funcionando assim. E aí tu tenta resistir. E aí tu tenta se apegar àquela armadura que usou durante a vida inteira, com todas as tuas armas, porque, porra, você construiu tanto. E agora vem o universo querendo mudar tudo? Não, de jeito nenhum, vou fincar a pé aqui. E aí ela conta essa história e é muito divertida, porque no final das contas, a transição da meia-idade é isso. A transição da metade da vida é um grande convite, na verdade, eu não diria nem um convite, é um chacoalhar que todo mundo leva em maior ou menor grau, dependendo de que área na vida você estiver mais sensível, mas normalmente ele vai mexendo com várias coisas que a gente começa a pensar de modo isolado. Não, isso aqui é um problema aqui, eu estou com tantos problemas, quando na verdade, se olhar bem, pode muito bem ser essa transição se mostrando para você. E aí é uma questão da gente aceitar esse momento e ir atrás de todas essas descobertas e todo esse potencial, ou fincar a pé, vestir a armadura que a gente sempre vestiu e tentar encarar o universo nessa batalha que eu lamento dizer para vocês, mas não tem como ser vencida. E tu sabe que quando mais a gente resiste a esse movimento da vida de transição, né? E eu diria até de uma segunda chance de fazer do nosso jeito e até melhor, é aí que a gente envelhece. Porque é justamente nesse prender ao velho que a gente fica velho, porque daí a gente fica na preocupação, e preocupação envelhece, gente. Preocupação envelhece, ansiedade envelhece, insônia envelhece, um Mágoa. monte de mágoa envelhece, ressentimento envelhece, tudo aquilo que está no passado, percebem? Então, toda vez que você está presa muito no passado, você vai envelhecer muito mais rápido. Então, quando você começa a entender que a transição da metade da vida é uma oportunidade que você, o Oliver, que você não vai ficar jovem, né? Mas você pode acessar a juventude que novas possibilidades podem te trazer e isso te preenche. Sabe, aquela curiosidade de uma criança que está começando a descobrir novas coisas na vida, que diz assim, uau, quanta coisa tem para mim. E essa espontaneidade, essa curiosidade que nasce a partir do novo, isso renova cada célula do teu corpo, porque te faz ser uma pessoa interessante e interessada pela sua própria vida. Gente, isso brilha, isso irradia, isso é uma coisa que conecta com outras pessoas, porque você está se descobrindo. Então, eu diria que nessa última pergunta, né, que é o medo de não encontrar a si mesma, eu entendo esse medo, mas ao mesmo tempo, talvez encontrar a si mesma seja uma jornada, sabe? Que a gente, ao longo do caminho, vai vendo várias facetas de nós mesmos e nenhuma é a concreta, todas são uma fase. Então, hoje eu tenho a fase da Fernanda de 40 anos, que vai ser diferente da fase da Fernanda com 50 anos. E lá eu vou ter que me encontrar novamente, porque vai ser uma outra fase, porque vai ser um outro estágio de vida, mas também com outra bagagem que, se Deus quiser, eu não pretendo estar apegado ao passado para que isso não me envelheça mais, além daquilo que realmente é o natural para mim. Porque, como a gente acabou de falar, ressentimento, mágoa, ansiedade, insônia, tristezas, fracassos, tudo isso pertence ao passado e tudo isso envelhece demais. Então, é cuidar da gente para poder deixar essas bagagens cada vez mais para trás e olhar para frente com mais leveza. Uau! Não é falta só isso para minha vida, mas eu ainda tenho mais tempo de vida. Uau! Eu ainda tenho mais chance, ainda tenho mais um dia. Uau! O que tem para mim aqui hoje? E para quem quiser se aprofundar em todos esses assuntos, em todos esses tópicos que nós estamos abordando aqui, temos um convite muito especial, não é, Fernanda?
Temos um convite super especial. Semana que vem nós vamos ter um webinário, gente, que vai ser de arrasar quarteirões. Então, no dia 9 vai ter um webinário que vai ser de arrasar quarteirões, porque a gente vai mergulhar nessas questões para que você possa começar a clarear elas dentro de você, para que isso possa se tornar uma fonte da juventude de clareza, te iluminando para onde você realmente precisa ir dentro da sua vida. Então, no dia 9, às 20 horas, nós vamos contar com a participação de todas vocês. É um voltado só para mulheres, rapazes que nos acompanham. Sinto muito, mas passem isso para as mulheres, para quem vocês acham que vai ser útil. Para assistir, ele vai ser um link fechado, uma transmissão fechada. Então, é preciso fazer inscrição. Você vai lá assim que acabar a live, não para de assistir agora, mas quando acabar você vai na bio da Fernanda, que lá no primeiro item tem o webinário Toques de Despertar. Você clica lá, coloca o teu e-mail e aí você vai receber um convite para entrar no grupo de WhatsApp, entra lá para ser avisada, que vai ser um evento incrível, vai ser ao vivo também, você vai poder fazer as suas perguntas. Nós vamos abordar esses tópicos que foram comentados aqui e outros tantos mais, vamos nos aprofundar muito nessa transição da metade da vida, usar toda a nossa bagagem, todo o nosso conhecimento, tudo que nós pesquisamos e já vivemos, que não é pouca coisa, né, Fernanda? Para tentar esclarecer para as mulheres a importância dessa transição como potencial e a importância de não ignorá-la, de entender os seus sinais e usar todo esse fogo interno que a gente tem ao nosso favor, a favor da nossa vida. A favor da nossa vida, e é claro que a gente vai estar irradiando isso para a vida de outras pessoas, né? Porque uma mulher que consegue encontrar esse caminho interno, ela se torna uma inspiração para quem está ao redor. Então, não perca, dia 9, esse webinário que a gente vai fazer, que vai, tenho certeza, transformar muita coisa em você. Se inscreve o quanto antes para não perder, porque as vagas também são limitadas. É isso aí, gente. Então, muito obrigada pela participação de vocês, por todos as que mandaram as suas perguntas. Quem tiver outras perguntas, pode mandar também. A gente gosta muito dessa troca com vocês. E na próxima segunda-feira teremos uma outra live tratando de um outro assunto que ainda não foi definido, mas vocês saberão muito em breve no feed da Fernanda. E vamos esperar todas vocês aqui com a gente, que é muito bom poder, né, principalmente nessas noites frias, ter esse calor da troca, mesmo que seja à distância. Obrigada, gente. Obrigada, Adri. Então, até semana que vem para todos. Um beijo, muito obrigada. Beijo.